Graças e paz, irmãos. Alegria estar com vocês nessa linda cidade. Uma alegria estar com os irmãos dessa igreja, os irmãos das igrejas que aqui estão. Que coisa bonita isso que vocês têm feito, não é? De se reunirem. Nós temos uma agenda muito complicada, não é? Mas quando o Cleverson nos chamou para um congresso de igrejas em células, esse é o nosso propósito, não é? Nós temos já treinado e ajudado. Já completamos agora 12 mil pastores, mais de 4.600 igrejas, não é, trabalhando juntos. E é uma alegria poder estar aqui com vocês e perceber a graça de Deus, perceber o desejo de vocês, de fato, não é, trabalharem numa igreja em célula. Como eu disse ontem, fizemos a nossa transição em 2001, abrimos a nossa primeira célula. Abrimos naquela época a minha e mais 14 células, éramos 15 células, fomos a 44, 86, dali nós já fomos a 128, a cada ano multiplicamos todos os anos no mês de junho nós temos a nossa conferência Paixão Contagiante, fazemos a nossa multiplicação, no mês agora de maio fizemos, um mês antes por causa da Copa do Mundo, fomos ali na sede que eu estou a 1.248 células, nas outras na cidade 1.440, e nós temos crescido na multiplicação anual de células. A nossa missão como igreja é a missão do Novo Testamento, ide por todo o mundo. Então nossa missão como Igreja Batista Central é levar o Evangelho a todas as pessoas e transformá-los em discípulos de Jesus. Como vamos fazer isso? Se eu tenho que atingir o pico, né? O pico aqui, o alvo é a missão, levar o evangelho a todas as pessoas. Eu posso subir pela rampa sul, pela rampa norte, eu posso vir de várias maneiras. O caminho que eu escolho, a maneira como eu vou alcançar a minha meta, que é a mesma sua e a mesma de toda a igreja, o caminho que eu escolho é a visão que Deus me dá. Um faz isso de uma forma, outro faz de outra, outro faz de outra, outro faz de outra. Mas nós temos que estar subindo a mesma rampa. Talvez você está subindo por essa forma. Eu prefiro subir por essa. Uma visão que Deus dá. A visão que Deus nos deu é de uma igreja em células. É uma igreja família, sim, porque nós temos o DNA da Comunidade da Graça, mas uma igreja em células, vivendo o amor de Cristo. Entendemos que nessa frase somos uma igreja família, vivendo realidade. Pode entrar lá dentro e ver que nós somos uma igreja mesmo, uma igreja em células, vivendo o amor de Cristo e transformando o mundo. Nós cremos que a igreja é a esperança do mundo e tem poder de transformá-lo, não é? E nós trabalhamos desta maneira. E eu quero, nesta tarde, noite, incentivá-lo grandemente a trabalhar no ministério celular e a fazer a colheita que Deus nos tem chamado. Para isso eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia junto comigo, num dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Com certeza você já muitas e muitas vezes ouviu esse texto. Eu tenho vontade de lê-lo todo, mas vai tomar muito tempo. João capítulo 4, aquela conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Eu queria que você abrisse, por favor, a partir do verso 27. Já quando a conversa já avança, então nós vamos ali ver a partir do verso 27, João 4, 27. Uma alegria estar aqui, uma alegria estar com a minha esposa, uma alegria estar hoje aqui na sede da Comunidade da Graça. Alegria saber que a Comunidade da Graça não se reúne só aqui, mas que durante a semana tem muitas comunidades da graça por aí, não é? Tem casas que são Comunidade da Graça, que a Comunidade da Graça, como a Comunidade das Nações, como a Batista Central, se capilariza pela cidade, se espalha pela cidade, como naquela imagem da cruz, em que pedacinhos dela se espalham pelo poder do Espírito Santo em cada bairro. Nosso sonho é que cada bairro, cada quarteirão, cada grande espigão de Belo Horizonte tenha pelo menos uma célula nossa lá, não é? E nós temos igrejas na favela, nós temos igrejas nos bairros mais longe, nós estamos agora plantando igrejas na cidade, temos também igrejas lá no Nordeste, não é? Temos uma hoje em Anagé. Anagé é uma cidadezinha mais pobre que tem na Bahia, nosso alvo missionário, menos de 2% de evangélico, uma igreja católica que o padre vai lá uma vez por mês e a despeito disso, 30 mil habitantes,
plantamos uma igreja, enviamos um líder de célula para lá. Ele completou agora, 2 semanas atrás, 1 ano que ele está trabalhando lá. Ele já plantou 36 células, ele está com 320 pessoas, já está com 2 outras congregações, e ele está multiplicando. O que ele fez lá? Ele abriu uma célula, só. Os seus primeiros membros entraram numa escola de líderes que ele plantou. Depois ele abriu outra célula, a mulher dele abriu outra. No primeiro momento, no ministério dele, esse pastor tem dirigido 6 células por semana. Sua esposa mais 3, seu filho adolescente 2. E ele está multiplicando células, estão plantando igreja. Estamos fazendo isso em vários lugares, E eu creio tanto nisso. E olha esse texto, que texto incrível. O que a palavra de Deus fala para nós no capítulo 4, verso 27 do apóstolo João. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, claro que não. O que queres saber? Ou, por que estás conversando com uma mulher? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa, mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, o seu galardão, e colhe frutos para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado por aquela mulher. Muitos creram nele por causa do testemunho dado por aquela mulher. 2 pontos. Ele me disse tudo o que tenho feito. Simples, não é? Testemunho simples. Assim, quando se aproximaram de Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram também. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Isso eu chamo de um relacionamento contagiante. Isso eu chamo de um relacionamento contagiante. Feche seus olhos. Peça a Deus assim: Deus, fala ao meu coração. Fala no poder do alto, no poder do Espírito Santo. Fala ao meu coração. Peça a Deus para tirar a venda dos seus olhos, desobstruir seus ouvidos e amolecer seu coração como uma terra boa, para receber uma semente que dê muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Você conhece muito bem essa história e sabe que Jesus decidindo ir ali para a região da Samaria, entrou numa cidade chamada Sicar, e ali
ele manda os seus discípulos irem até a cidade. Ele não quis entrar na cidade, ele fica lá fora. Ele escolhe ficar ao lado de um poço onde havia água, onde ele poderia descansar, e os seus discípulos, todos eles, vão lá na cidade para fazer compras, para que eles pudessem abastecer de comida, de alimento, e depois seguissem viagem. Então, como a gente faz uma parada num posto de gasolina, como a gente faz a parada num hotel de beira de estrada para uma longa viagem, Jesus para ali no hotel da beira de estrada, no posto, na lanchonete, no poço de água, e pede aos seus discípulos que vão lá dentro comprar comida, enquanto ele fica esperando ali no poço. Bem, surpreendentemente, fora do horário, você conhece muito bem, chega uma mulher para tirar água, quando ela imaginou que não teria ninguém. Foi aquele constrangimento, porque um homem e uma mulher naquele lugar distante, só os dois, todo aquele fator histórico de samaritano e judeu, também o homem e a mulher. Bem, o que acontece é que eles acabam travando uma conversa muito direta, muito clara, não é? E Jesus então pede para ela tirar um pouquinho de água para ele. Ela então fala: poxa, você é judeu, está me pedindo, era melhor você nem ter falado comigo, eu saía e tal. Mas ela diz: ô mulher, se você soubesse com quem você está falando, você é que me pediria a água que eu tenho, e eu te daria água viva. Você lembra da história, não é? E naquela conversa com a mulher, Jesus acaba trazendo à tona toda aquela história de dor, de pecado, todo o histórico daquela mulher, já que a primeira grande necessidade que a gente tem para ter uma verdadeira transformação é nos encontrar face a face à nossa própria pecaminosidade, nos sentirmos necessitados de Deus, e tudo aquilo acontece com aquela mulher. Bem, estão travando aquela conversa chega num ponto, quando Jesus diz para ela assim: então, traz o seu marido e aí nós vamos continuar a conversa. Você sabe bem, os discípulos chegam e a mulher então vai para a cidade. Ela vai para trazer o marido, mas a gente vê pela história que ela fica tão empolgada, ela imagina, é o Messias que está aqui, e ela começa a falar para todo mundo da cidade. Nesse ínterim, não é, eles se cruzam no caminho, seus discípulos vêm cheios de sacola, entraram ali numa padaria, num supermercado, foram num hortifruti, compraram talvez umas frutas, compraram algumas coisas para viagem, água. Então eles se prepararam para continuar uma viagem, não é, uma caminhada longa. E quando eles chegam ali na beira do poço, foi aquele constrangimento, Jesus com a mulher, ninguém pergunta. E aí Jesus, não é? Jesus está emburrado com os discípulos. Eu percebo aqui que Jesus está meio bravo com eles. Os discípulos preparam o lanche ali e tal, e talvez um belo sanduíche. Eles dizem para Jesus: toma, mestre, come. E ele fala: come, mestre. Não como. Perdi a fome. Eu mesmo pedi para vocês irem buscar comida, mas eu perdi a minha fome, perdi meu apetite. Você sabe que a gente perde o apetite quando a gente está meio chateado, quando a cabeça está longa. Pergunta é: por que Jesus age assim? Porque Jesus não quer comer mais? Porque Jesus está querendo demonstrar aos seus discípulos como que ele está chateado? Nós sempre olhamos essa história do ponto de vista desta mulher samaritana, mas os discípulos estão ali. Quem são os discípulos? Os 12 que Jesus escolheu lá no começo. Onde tudo começou, onde a igreja começou, onde esse movimento de salvação começou? Começou quando Jesus chamou 12 discípulos. Tem tudo a ver conosco, porque apesar de um dia nós já termos estado do outro lado da história, um dia nós já fomos esta mulher samaritana que pediu pela salvação. Depois que nós a recebemos, somos transformados em filhos e em discípulos de Jesus. O maior privilégio da nossa vida é sermos filhos e discípulos de Jesus. Nós somos discípulos. E como tal, somos chamados a nos reproduzir nessa terra, gerando outros discípulos, filhos e discípulos para Jesus. Esse é o propósito da nossa vida.
Olhando do ponto de vista dos discípulos, Jesus está satisfeito, está bastante insatisfeito e chateado com eles. Você há de se lembrar que Jesus havia chamado esses discípulos já há algum tempo atrás. Já fazia um bom tempo que Jesus escolhe 12 deles. E se você olhar lá no livro de Marcos, por favor, vira a sua Bíblia um minutinho só em Marcos capítulo 3. Também um texto que você conhece demais, mas é bom a gente lembrar. Marcos capítulo 3. Jesus então tem a primeira conversa. Jesus então chama os discípulos. O chamado que Jesus faz a eles é o mesmo que faz a nós hoje. Esse é um texto importantíssimo para nós. E no verso 13 de Marcos capítulo 3, assim está escrito. Por favor, preste atenção, porque esse texto tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Eu estou fazendo a seleção de uma nova ajudante para trabalhar comigo na igreja, para ser a secretária pastoral. E uma das coisas que a gente entregou para ela, bem claro, quais seriam as suas atribuições. Qual é a regra do processo? O que se espera dela? Aqui Jesus faz a mesma coisa. No capítulo 3, verso 13, diz que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os então, chamando-os de apóstolos, os primeiros, o fundamento, os que iniciariam tudo, os que inaugurariam esse grande movimento de discípulos que Jesus criou, do qual nós fazemos parte. E diz bem claro agora, objetivo, para quê? Para quê? Para que ele chamou? Primeiro, para que estivessem com ele, para que os enviasse a pregar e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Aqui você deve se lembrar, já estudou isso muito, que Jesus revela os dois aspectos mais importantes do discipulado. Presta atenção. Quais são os dois aspectos? Primeiro, o processo do discipulado. Qual é o processo do discipulado? Ele diz assim, eu estou chamando vocês dois para vocês estarem comigo, ou seja, andarem comigo, conviverem comigo, será o processo que vai transformar vocês em discípulos legítimos. É na caminhada junta, é estando juntos, que eu vou ser transformado num discípulo, o processo. Mas Jesus não declarou apenas o processo, Jesus declarou o propósito. Eu quero que vocês estejam comigo, não somente para estar comigo, mas para que daqui a um tempo, estando concluído o seu processo de formação, para que eu os envie. Saiam, vão, não quero ninguém perto de mim mais. Termina o processo e agora começa o cumprimento do propósito. E qual é o processo? Qual é o processo? Estar com ele. Qual é o propósito? Para pregar. O processo é estar com Jesus. Eles estiveram com Jesus nos montes, nas tempestades, na ressurreição de mortos. Eles estiveram com Jesus na multiplicação dos pães. Eles estiveram com Jesus no embate com os religiosos. Eles estiveram com Jesus nos momentos de oração. Estavam sendo formados. É o processo. Mas o processo não era o fim. O processo é a parte necessária para prepará-los para o fim, o propósito. Qual é o propósito? Pregar. Pregar. Quando Jesus os chamou, quase 4 anos depois, terminou o processo. Interessante. No próprio livro de João, capítulo 17, Jesus diz assim, Pai, eu completei a obra que o Senhor me confiou. Oh, como completou? Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para ser crucificado, entregar sua vida. Como que antes de morrer ele disse que eu já completei a obra? Porque Jesus veio formar discípulos.
E ele pôde dizer ao Pai: Pai, eu preparei os discípulos. E João 17, Jesus está dizendo que ele completou a obra dele ao formar 12 discípulos. Não é verdade? E quando Jesus completa aquele processo, Jesus diz para eles assim: eu agora, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão. E sabe o que os discípulos fizeram? Foram. Nenhum deles falou assim: não quero ir. Nenhum discípulo disse assim: eu não quero pregar. Sabe, Jesus, eu gosto de estar com você. Sabe, Jesus, eu gosto do monte. Eu gosto das orações. Eu gosto do ministério da intercessão lá no Getsêmani, ali debaixo daquelas oliveiras. Jesus, eu gosto das curas. Jesus fala assim: ô meu amigo, 3 anos e meio atrás eu te falei que você foi chamado para ser meu discípulo, para estar comigo sim, mas que eu iria enviar você, pois agora vão. Eu me preocupo, porque no meio dos discípulos de Jesus na terra hoje, algo tão claro não é claro. Pessoas misturam processo e propósito. Eu fico vendo igrejas que dizem assim: não, nosso alvo maior é estar com Ele. Bem, sem dúvida, nós somos transformados de glória em glória, contemplando a sua face, estando com Ele, recebemos a glória dEle, somos transformados, mas isso não é o propósito. Irmãos, ninguém nessa sala, eu não sei, mas eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, que ninguém nessa sala ama mais ficar tendo um momento de adoração do que eu gosto. Do que acordar cedo e ficar adorando, cantando, é a essência da minha vida, mas eu sei que o propósito da minha vida não é só isso. Eu sei que esse é um processo de transformação, de libertação, de fortalecimento, de edificação, de conexão, de poder, mas eu sei que isso tem que desaguar num fruto. Irmãos, como eu amo a palavra, como eu amo estudar a palavra, eu amo. Durante anos na igreja que eu frequentava, o pastor dizia: o alimento do crente é a palavra de Deus, a comida do crente é a palavra, alimente-se da comida do crente. Ele tem razão, em certo sentido é mesmo, mas Jesus nesse texto está dizendo assim: minha comida, eu vivo disso. Comida eu vivo disso. Vivo do quê? Fazer a vontade de Deus, completar a sua obra. Amados, a minha proposta aqui, ao abrir esse texto com você, é dizer o seguinte: no processo do discipulado no qual todos nós estamos desde que nos convertemos, neste gradativo processo de transformação da nossa vida, Deus tem um propósito, tem algo que Ele quer não só fazer em nós, processo, mas através de nós, o propósito da nossa vida. E o propósito é ganhar almas para Jesus. Agora, por favor, compreendamos o texto. Os discípulos foram para a cidade de Sicar fazer compras. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram lá. Provavelmente, bastante tempo. Eles entraram na cidade. Pessoas disseram: bom dia, olá. Cidade pequena, um grupo de 12 homens. Todo mundo olhava para eles. Eles foram à padaria. E na padaria disseram: amigo, que pão mais bonito, está cheiroso. Embrulha 13 para mim. Corta uma mortadela fatiadinha aí. Está gostosa? Deixa eu provar. Delícia. Tem maionese? Tem uma azeitona? Eu não sei como foi. E a pessoa: vocês não são daqui? Não somos daqui não. Estamos de passagem. O que vocês vieram fazer aqui? Comprar comida. E
Falaram nada. Os discípulos estavam com Jesus. O ressuscitador de mortos, o curador dos enfermos, o Salvador estava ali fora. Sabe o que os discípulos fizeram? Nada. Sabe para quem eles contaram? Para ninguém. Pensa comigo. Pouco tempo depois, a mulher sai correndo e vai para lá. Que mulher? Nem sabia direito quem era Jesus. Encontrou com ele tem 30 minutos. Não viu nada. Nunca viu um milagre dele. Não ouviu o sermão da montanha. Não ouviu Jesus ensinar que ela era a luz do mundo ou sal da terra. Nada, crua, zero. Ela mais ou menos entendeu. Ela chega lá dizendo, eu acho. Não fez escola de líderes, não fez escola bíblica, não tinha Bíblia, não aprendeu a cantar um louvor, não sabia uma música, nunca foi num culto. Um culto. Nunca participou de uma celebração. Não ouviu uma pregação, nada. Ela apenas tem um encontro forte com Jesus. Seu pecado vem à tona. Uma convicção do Espírito Santo na vida dela. Aquela mulher sente um impulso tão grande que ela sai correndo. A mulher era mal falada, malquista na cidade. Provavelmente quando ela aproximava, as pessoas fechavam a porta. Talvez a pior evangelista que podia ter. Talvez a pessoa que tivesse mais barreiras para testemunhar de Jesus. Quem é você para falar alguma coisa? Você roubou meu marido. Talvez quando ela estivesse vindo, alguém gritava, fecha a porta e põe o marido para dentro. Porque vem ela aí, quase uma prostituta. Você está pensando nisso? Os discípulos foram lá, ficaram um tempão, interagiram, relacionamentos. Não contagiou ninguém. Uma mulher foi lá, passou um minuto. Irmão querido, diz o texto que ela trouxe a cidade inteira. Eu fico preocupado. Irmão, eu fico preocupado. Você não fica preocupado? Eu fico preocupado. Eu fico preocupado que os discípulos de Jesus, que já tem tempo que estão com ele, não trazem ninguém para Jesus. E uma novinha que nem compreendeu direito, sem treinamento, sem nada, traz uma cidade para Jesus. Presta atenção. Será que isso não está acontecendo hoje em dia, não? Será que nós estamos indo na padaria e não falamos de Jesus? Ele está ali, ó. Ele está ali. Será que não tem os enfermos por aí que nós não estamos falando de Jesus? Por favor, pensa na mentalidade deles. Eles diziam assim, não, Jesus falou comigo para ir lá na cidade comprar pão. Eu trouxe pão, obedeci. Será que nós não estamos apenas obedecendo? Eu sou um pai de família, eu trabalho. Eu estou sustentando a minha família, cumpro o meu papel. Eu sou dona de casa, vai lá, pastor, minha casa está arrumadinha. Eu sou um bom vizinho, meus vizinhos gostam de mim. Eu moro num prédio, pastor, eu cumprimento as pessoas. Eu pago a minha taxa de condomínio. Nós estamos sendo contagiantes? Nós estamos gerando frutos? Jesus está bravo com seus discípulos. Ele está bravo. Por quê? Por que Jesus está bravo? Por favor, pense. Porque Jesus queria algo deles. Pastor Harold, aqui de Guarapuava, ele fala
sobre essa palavra, ele diz que há uma coisa, essa é a palavra que ele prega muito, ele fala sobre instrução e intuição. Eu achei isso muito sensacional. Quando ele prega a respeito dos 10 leprosos, lembra dos 10 leprosos? Aqueles que pedem, Senhor, cura-nos, cura-nos. Ele diz assim, que Jesus, para curá-los, deu a eles uma instrução. Ele diz assim, vão para a cidade e se mostrem ao sacerdote. Instrução, não é verdade? O que eles tinham que fazer? Obedecer Jesus. No meio do caminho, um deles descobre, já fiquei limpo. Eu já fiquei limpo. Sabe o que ele faz? Ele resolve desobedecer a instrução e por intuição ele sabe, eu preciso voltar. Não tem como eu continuar indo, eu vou voltar. Em tese ele desobedece Jesus, não é verdade? Porque Jesus mandou ele ir, mas algo dentro dele diz, tem mais que eu tenho que fazer. Ele volta e adora. Pergunta, Jesus queria que os outros voltassem também? Claro. E Jesus fica muito chateado, porque os outros não sentiram o que o outro sentiu. Ele diz assim, onde estão os outros? Não foram 10? Eles deveriam ter vindo também. Eles deveriam ter parado e entendido que eu quero mais. Querido, como que você tem levado a sua vida? Você tem ficado satisfeito do mínimo das instruções, ou você quer fazer o que está no coração do Pai? Porque eles deveriam todos ter adorado, e aqueles discípulos não podiam ter entrado na cidade, interagido com centenas, talvez milhares de pessoas, e não ter trazido uma pessoa para ver Jesus que estava ali no poço. Não podiam, e Jesus está bravo com eles. Jesus está bravo com eles. E Jesus diz assim, não vou comer. Estou chateado com vocês. E eu fico imaginando como Jesus está pensando da gente. Porque nós estamos obedecendo as instruções, nós não estamos aí nas boates, na balada e tal, mas nós estamos fazendo o que Ele quer. Entenda isso, irmão. Jesus pode estar muito chateado com seus discípulos. E aí ele fala uma coisa interessantíssima, ele diz assim, vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Ele provavelmente estava conversando com o pessoal, os campos estavam ali amadurecendo, e Jesus talvez perguntou, olha gente, os samaritanos têm uma boa plantação, quando vocês acham que vai dar a colheita? Quando que o fruto vai estar pronto? Eles falaram, daqui a uns 4 meses. Aí ele faz uma aplicação espiritual e diz assim, está errado. Os campos já estão maduros para a colheita. O que ele está dizendo com isso? Vocês entraram lá dentro e disseram assim, agora é hora de comprar pão, não é hora de pregar. Agora é hora de ir trabalhar, não é hora de pregar. Agora é hora de arrumar a casa, não é hora de pregar. Agora é hora de ir na academia fazer ginástica, não é hora de pregar. Sabe o que Jesus está dizendo? Toda hora é hora da colheita. Por quê? Porque os seus amigos, os meus amigos, o seu vizinho, segundo Jesus está dizendo, estão maduros para a colheita. Mas nós dizemos, não, eles não estão preparados ainda. Eu ainda vou maneirar um pouco, eu vou fazer mais amizade. E Jesus está dizendo, bobagem, eles já estão prontos. Eu já amadureci o coração deles. Meu irmão, o Senhor tem amadurecido o coração do brasileiro. Foz do Iguaçu está madura para ser colhida. Belo Horizonte está madura, São Paulo está madura. As nossas cidades estão maduras, só nós não estamos vendo. Estão prontas, as pessoas estão batendo na porta. Por favor, pastor, como eu faço para entregar minha vida a Cristo? As pessoas estão maduras. Por isso há esse calor de provações, por isso a temperatura espiritual é alta, por isso essa agonia no espírito, por isso o povo tão ansioso. No ano de 2015, a Organização Mundial da Saúde vai declarar, doenças cardíacas passa a ser a segunda maior doença do mundo, a primeira, depressão. No ano que vem a OMS vai dizer, a número 1 agora é a depressão. Maduros, desesperados, atrás de paz, alegria, vida. Sabe quem dá isso? Jesus. Estão maduros. Nós temos o que eles precisam.
Está na nossa mão o remédio. Mas nós temos cometido um grave erro. Nós temos separado vida de ministério. Nós somos discípulos 24 horas por dia. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando, quando eu estou arrumando meu carro, quando eu estou lavando, quando eu estou arrumando meu cabelo, qualquer coisa, é hora da colheita. É hora da colheita. E aquela mulher vai à cidade e influencia. O testemunho dela foi registrado. Encontrei um homem, encontrei uma pessoa que está disposta a mudar minha vida, que me conhece e não me rejeitou. Eu encontrei uma pessoa. Qualquer cristão pode dar esse testemunho. Eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida. É só esse o testemunho, só. Eu tive um encontro com Jesus. Ele mudou a minha vida. Você pode dar esse testemunho? Eu posso. É só isso que basta. Porque Deus já fez o coração deles ficarem maduros. Agora, o texto diz que aquela mulher disse assim: venham, venham, venham ver o homem. E sabe aonde ela levou a cidade inteirinha? À beira daquele poço, não foi? Quem estava lá? Quem estava lá na beira do poço? Jesus e os seus discípulos. Jesus e os seus discípulos estavam ali provavelmente tomando lanche. Provavelmente eles estavam comendo quando o povo começa a chegar. E hoje? Talvez alguém diga assim: ah, pastor, é totalmente diferente. Jesus estava ali, poxa. Era só levar Jesus ali, era só levar o povo lá, que Jesus estaria lá. Onde está Jesus hoje? Onde nós vamos levar as pessoas para encontrarem Jesus? Onde eles verão Jesus? Onde eles verão Jesus? Ele disse: onde 2 ou 3 de vocês se reunirem, ali será um poço de água viva. Eu estarei ali, no meio de vocês. Vou falar de novo. Onde Jesus está na cidade? Onde eu vou levar Jesus? Onde eu vou levar o povo? Venham, venham. Venham ver, venham ver. Venham ter um encontro com Jesus, como eu tive. O que Ele fez comigo vai fazer com você. Onde Ele está na cidade? Querido irmão, eu acho sinceramente que você deveria todo domingo trazer uma caixa de bombom para o seu pastor. E dizer: pastor, Ferreiro Rocher, pastor, eu quero te entregar esse bombom, semana que vem tem mais, todo domingo. Porque o Senhor está me dando a oportunidade de eu ter uma célula. Eu não consigo entender como um membro de uma igreja vira o nariz para o pastor que oferece para ele a oportunidade de liderar ou ser parte de uma célula. Sabe por quê? Porque Jesus vai ficar muito bravo com você. Se você não encontrar com o seu cabeleireiro, com o seu frentista, com o seu mecânico, com o seu colega de trabalho, com o seu vizinho, e não chamá-lo para estar onde Jesus está. E Jesus está toda semana no nosso meio, numa célula viva, corpo vivo de Cristo, onde de uma maneira fácil eles vão poder ali abrir seu coração, ter um encontro com Jesus, mudar de vida. Você deveria estar agradecendo, porque nós temos uma referência. Toda vez que eu abro a minha célula, há 13 anos liderando uma célula, eu digo: vamos começar, irmãos, Jesus está aqui no nosso meio. Ele prometeu e disse: eu estarei. Aquela figura do Velho Testamento, onde em cima da arca sagrada, a arca dos judeus, que era Velho Testamento, e 2 querubins faziam assim, ele disse, e o judeu sabia, que ele estava ali, no meio dos querubins. Ali era chamado local da presença. É como se fosse uma pista de pouso, um heliponto, onde o helicóptero, onde a glória de Deus descia. Onde Ele desce hoje? Ele disse: onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos, eu pouso ali no meio.
querido irmão, nós temos que crer. É pela fé que a gente confessa essas verdades. Por isso nós trabalhamos no modelo celular. E por isso, meus irmãos, nós temos a igreja. Por isso nós temos o louvor, por isso nós temos as escolas, por isso nós temos os pastores. Tudo é um grande processo na nossa vida, mas deixa eu te dizer, se você ficar a sua vida toda no processo, você está lascado com Jesus. E não só isso, irmão. Eu não estou preocupado do que você possa, sofrer, mas eu estou mais preocupado hoje do que você vai perder. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você estiver vivendo um processo, e estiver sentado nessa cadeira de processo há 5 anos, 10 anos, 30 anos e não está frutificando ainda, eu não estou apenas preocupado com o seu futuro ao comparecer diante dele, eu já estou preocupado do que você perdeu na sua vida. Por que você está dizendo isso, Paulo? Lê o texto que nós lemos de João, de novo. Leia de novo. Verso 34. O verso 34 diz assim, João 4, 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam. Abram os olhos e vejam. Os campos estão brancos. Eles estão maduros para a colheita. E agora o verso 36 diz, aquele que colhe... Irmão, presta atenção, na Bíblia está escrito, Jesus prometeu, ele está dizendo aqui, e nesta tarde, nesta noite, eu quero profetizar bênçãos imensas na sua vida. Aqui está escrito, aquele que colhe já recebe presente nesta vida, já recebe o seu salário, o seu pagamento, a sua recompensa, o seu prêmio. E mais ainda, e colhe fruto para a vida eterna. Meu irmão, por favor, a Bíblia está dizendo que um discípulo que, tendo sido fiel ao processo, buscou a Deus, arrependeu os seus pecados, recebeu a justiça de Deus na sua vida, vive uma vida pela fé, está crescendo com o Senhor, por causa deste processo que transformou sua vida, tem um testemunho, vai às pessoas e dizem, olha o que Jesus está fazendo na minha vida, olha o que Ele está fazendo no meu casamento, olha como Ele mudou meu caráter, olha como eu sou uma nova pessoa, venha, como venha, vão na minha célula, nós estamos buscando a Deus juntos, nós temos um lugar onde toda semana nós vivemos uma experiência com o Senhor, nós temos toda semana um encontro face a face com Deus. Eu amo tanto você é meu amigo tão querido, minha melhor amiga, minha melhor cabeleireira, você é meu colega de trabalho, eu quero que você experimente o que eu estou experimentando, venha. E aí você chama essa pessoa, sabe o que a Bíblia diz? Que você vai ganhar um salário. Você vai ganhar um salário. Vocês estão com umas caras. Que eu estou com vontade de ir embora. Vocês estão assim, duvido, pastor. Está estampado. Vocês estão com a cara assim de zumbi, vocês não estão acreditando. Amado, o que está te faltando? O que você não tem visto acontecer na sua vida? Quantas promessas da palavra ainda não são reais na sua vida? Quanto você tem tido de uma vida com gosto de isopor, que não tem alegria, onde as coisas estão travadas, onde você percebe que a vida sua é pesada, as coisas não fluem. Eu pergunto, você está trabalhando na colheita? Se você tiver, eu vou deitar aqui, você pode chutar a minha cara. Se você está ganhando almas para Jesus, se você está colhendo, multiplicando, e a sua vida está uma tristeza, uma amarração, tudo doente, tudo ruim, fala, levanta a mão, eu vou deitar, você pode chutar meu nariz aqui. Porque o Senhor Jesus prometeu, eu vou te abençoar. E vocês continuam com essa cara. Deixa eu dizer,
Talvez você está dizendo assim: não, pastor, eu entendo, quando eu for para o céu, eu vou ter galardão. Bem, ele não falou isso. Ele disse: já recebe a recompensa e é mais. Significa duas coisas. Você no céu vai ter, claro, um esplendoroso. A Bíblia diz: faça amigos aqui, para que estes vos recebam nos portais eternos. Faça amigo, para que esse pessoal, na hora que você entrar, comece a bater palma. Foi por causa dele que eu fui salvo. Foi por causa da coragem, do testemunho. Eu, minha família e todos aqui, todo mundo. E aí você vai lá diante do Senhor para receber sua coroa de príncipe, o louro do vencedor. Claro, mas a Bíblia não está dizendo que é só isso, está dizendo que aqui você vai receber. Meu querido, no Velho Testamento, a Bíblia fala de algo assim. Eu não vou abrir para não dar tempo, mas você vai ler depois. A história de Ruth é esta história. Quem era Ruth, você se lembra? Uma estrangeira que casou com um judeu. Era de uma família. Nós não sabemos bem, mas toda a família morre. Morre o pai, morre os filhos. Fica somente a sogra, não é? E ela. Bem, ela perde o marido. E só sobra para ela a sogra, irmão. O pessoal de Cascavel sabe bem do que eu estou falando. Nós sabemos que é a capital nacional da sogra, né? Cascavel. Mas, irmão, ela fica só com a sogra, viuvinha, pobre, não tem nada. A única opção que eles têm é deixar a terra de Moabe e voltar para Israel. E o texto diz assim, último verso do capítulo 1. Quando eles voltaram para Israel, foram para Belém, está escrito assim: e era tempo de colheita. Ponto. Os campos estão sempre brancos. Quando ela chega, era tempo de colheita. Ela era viúva, pobre, perdeu tudo, chorando, traída pela vida, machucada pela vida, ferida pela vida. Ela tinha tudo para dizer o quê? Eu vou chorar, eu vou entristecer minha vida, eu vou me amargurar, porque minha vida é um inferno, porque minha vida é triste, porque eu sou uma viúva, porque Deus não existe, porque ninguém olha para mim. Mas era tempo de colheita. Sabe o que ela resolve fazer? Primeiro verso do capítulo 2, ela diz assim: e Ruth decidiu ir colher. É claro, triste, machucada, ferida, pobre. Tem gente que diz assim: quando a minha vida estiver boa, quando tudo estiver ótimo, quando minha igreja estiver maravilhosa, quando nós formos milhares, quando nós tivermos um prédio, quando o meu casamento acontecer, quando meu marido me tratar bem, quando meu pai for legal comigo, quando eu tiver isso, aquilo. Não é assim que a nossa vida é impactada. Não é assim que o Senhor quer de nós, porque aquela mulher foi colher com dor. E o texto diz que porque ela foi colher, ela colheu tão bem, ela dedicou tanto que ela chamou a atenção. E Boaz, que era o dono daquele campo, disse para os seus capatazes: deixe para ela umas espigas extras, uns presentes, uns pacotinhos de Deus. E ela começou a chegar em casa cada dia mais com mais, a ponto da sogra dizer assim: o que está acontecendo? Estão me dando presentes. Quem participa da colheita já recebe o seu salário. Meu querido irmão, você conhece a história de Ruth. Você sabe que de uma escrava, de uma pobre, que catava as migalhas, porque ela começou a participar da colheita, chamou a atenção do Senhor. E o Senhor começou a dar para ela pacotes extras, chamou mais atenção, o Senhor mandou aumentar os pacotes, chamou tanta atenção que sabe o que aconteceu? Ela casou-se com o Senhor. E sabe o que aquela mulher pobre virou? A dona de tudo. A Bíblia diz
que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, que nós somos os herdeiros, que tudo que é do Senhor é nosso. Por que nós vivemos de migalhas? Porque nós não estamos focados na colheita. Porque nós não saímos para colher, nós estamos vivendo uma vida espiritual pobre. Meu querido irmão, o Senhor disse para nós, Ele diz para nós: ide por todo mundo, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estou convosco. Tem gente que fala assim: Deus está comigo todos os dias. Não é verdade. Ele disse: eu estou com você se você está indo e fazendo discípulos. É o mesmo verso. Como você pode dizer que Ele está comigo toda hora me abençoando? Não, Ele disse: se você está na colheita, eu vou te abençoar. Eu estarei com você e eu vou te abençoar. Meu irmão, o ministério celular é uma bênção. Sabe por quê? Porque Ele abençoa a nossa vida. Meu querido irmão, você não entendeu a chave que os pastores estão te dando, a oportunidade extraordinária de montar um poço na sua casa. Cada dia o Senhor vai deixar um pacote de bênçãos na sua casa. Você vai começar a ver seus filhos, você vai começar a ver suas finanças, você vai começar a ver sua vida emocional, sua saúde emocional, sua alegria, sua vida espiritual. Você verá os dons que Deus vai derramar para você. Deus vai começar a te dar dons. Um rapaz da nossa igreja, líder de célula desde 14 anos, foi selecionado por uma empresa mundial, uma das maiores recrutadoras de gente que pode se tornar, preparando para ser CEO, presidente de grandes empresas. Eles disseram assim: nós nunca vimos uma pessoa com uma habilidade de liderança e de comunicação como esse jovem. E ele foi lá me dar um abraço e falou assim: pastor, sabe onde eu aprendi isso? Aqui na igreja. Liderando um grupo, estabelecendo metas, preparando líderes, estabelecendo estratégias, programação, conquistando. Uma vez por ano eu multiplico, uma vez por ano eu formo um líder, uma vez por ano eu treino auxiliares, uma vez por ano eu arrumo outra casa, e eu me comunico, eu sei motivá-los, eu sei transformá-los, eu sei. E sabe o que aconteceu? Esse cara foi chamado para ser, não é, um talento de uma das maiores empresas. Ah, pastor, isso não interessa para mim também não. Mas eu quero ver você transbordando de alegria. Eu quero ver você vindo ao culto e não sentando assim, mas eu quero ver você pulando de alegria no louvor, chegando para o culto alegre. Sabe por quê? Porque você está trazendo as suas bênçãos. A Bíblia diz que aquele que sai, não é, na luta, no preço, enquanto semeia, voltará com júbilo. Eu quero ver você alegre. E um líder que multiplica, uma pessoa que ganha almas, acima de tudo é alguém alegre, feliz. Por quê? Porque tem experimentado a essência do propósito da vida. Meu querido irmão, vamos recordar o que nós entendemos. A maioria das coisas que nós temos numa igreja é processo. E tem gente se fechando dentro de uma igreja e vivendo a vida num processo. Está errado. Nós todos somos discípulos e o Senhor nos está preparando para pregar. Se você não está pregando, você não está atingindo o propósito da sua vida. Segundo, o Senhor deseja que tudo que nós fazemos seja focado na colheita. Por quê? Porque os campos estão maduros. Se nós vamos comprar pão, é para testemunhar do Senhor. E a maneira de fazer isso não é: ninguém está pedindo para você ir para a rua entregar folheto. Pode, é ótimo, é lindo. Ninguém está pedindo para você gastar uma fortuna num programa de televisão. Pode, é lindo, é bacana. Ninguém está pedindo a você para ir na praça e fazer um ar livre, teatro, não é? Fazer uma cena e parar um povo e ganhar. É lindo, é maravilhoso, funciona. Não, nós estamos falando com você. Faz um encontro de amigos. Nós estamos falando com você, nós vamos te dar um estudo semanal, nós vamos te orientar como fazer, nós vamos te dar um treinamento num curso e vamos preparar você para ser abençoado e abençoador. Uma escola, meu irmão, onde você vai fazer isso com as pessoas que mais gostam de você. Você só tem que ganhar sua família e seus amigos.
E esses te amarão para o resto da vida. E você será a maior influência nessa família. Você será chamado, aquele é a bênção da nossa família. E a Bíblia diz em terceiro lugar, que se você se envolver com a colheita, você será muito abençoado. E eu não sei dizer o que Deus tem para você, mas eu sei que é coisa muito boa. Pois se eu fosse você, eu já começava a comprar as caixinhas de Ferreiro Rocher. Agradeceria ao meu pastor, abriria minha célula, capricharia nela e todo dia agradeceria, porque o pastor teve a coragem de estabelecer na igreja um sistema de grupos em que você pode facilmente atrair um amigo e dizer: venha ver, vamos ter um encontro com Jesus. Amém? Amém? Fica de pé então e nós vamos orar. Fica de pé e nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar. Neste momento agora, neste momento, nós vamos abrir aqui mais uma vez um processo de seleção de trabalhadores para a colheita. Irmão, nós não estamos fazendo essa conferência para não mudar nada e para você semana que vem ficar igual. Eu quero um outro entusiasmo, um outro compromisso. Eu quero ver você assim empolgado, você chamando a sua igreja. Eu quero ver vocês praticando esse relacionamento contagiante que está no seu peito, dentro da sua própria igreja, quando você vai ser uma voz junto com o seu pastor, dizendo: gente, célula é maravilhoso, vamos fazer célula. Você tem uma célula, pede para o seu pastor, todo domingo: pastor, eu quero dar um testemunho de uma das bênçãos que eu estou recebendo. Contagia a sua própria igreja, deixa a onda de novo das células acontecer. Deixa de novo o movimento dos pequenos grupos romper nas nossas igrejas. Por favor, você que é um líder, ore, prepare com capricho, mas tome fé e saiba: eu serei abençoado. Abra os olhos e veja as bênçãos, convide pessoas, mas venha aqui, vai lá no altar da sua igreja, fala: pastor, eu quero dar um testemunho como eu tenho sido abençoado. E você contagiará primeiro a sua própria igreja, mas depois nós vamos contagiar através dos relacionamentos, nossos amigos, e todos dirão: antes você que me falou, agora eu encontrei com Jesus, eu sei que é verdade. É por isso que na nossa igreja nós fazemos o dia do amigo, toda hora nós fazemos o dia do amigo. Fazemos uma reunião, outra reunião, o dia do amigo. Todo mundo tem que trazer um amigo. Todo mundo tem que chegar e falar: vem ver. Vem ver Jesus que está aqui na beira do poço. Ele ressuscita o morto, Ele restaura casamento, Ele multiplica o pão, Ele abre o olho do cego, Ele faz o paralítico andar. E Ele vai fazer você ser uma outra pessoa. E eles virão famintos e sedentos, porque o Senhor diz: os campos já estão maduros. Eu quero convocar você. Quero convocar você a ser um discípulo para valer. Discípulo não é só quem está no processo. Discípulo é quem faz os dois: processo e propósito. Eu quero chamar você a terminar o seu processo. Tá bom. Depois o Senhor termina, para agora, entra agora no propósito de uma vez. Vai para a fase B. Começa a se preparar. Começa a convidar, começa a ir numa célula. Se você já é líder, então comece a chamar pessoas. Comece tudo de novo. Anime-se, creia. É hora da colheita. Você chegou na hora da colheita. Você está na hora da colheita. Quando Ruth chega, era tempo de colheita. Hoje é tempo de colheita, irmãos. É tempo da gente ganhar nossos amigos. E um dia eles vão nos aplaudir e nos receber, e você contará quantas bênçãos. Oh, quanto Deus vai te abençoar. O músico que ganha almas para Jesus recebe do seu canções que o Brasil canta. O pastor que ganha alma para Jesus recebe do seu mensagens que o Brasil vai ouvir falar e vai pastor repregá-lo. Irmãos da igreja que ganham almas para Jesus, Deus vai levantar ainda mais você como um testemunho para todos dizerem: olha como vale a pena ser um discípulo do Senhor, olha a vida linda que ele tem. Oh querido, eu quero convidar você
Quero convidar você que já é um líder de célula, líder de um G100, você que é um líder de um grupo. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelos líderes, pelos supervisores, por aqueles que já estão liderando. Se o pastor me permite, eu queria fazer uma oração por esses líderes. Eu queria fazer uma oração por você, pedindo ao Senhor um renovo de unção, de alegria, de ânimo, um novo ânimo, uma nova alegria. Sabe, eu quero que você se torne um discípulo novinho, como aquela moça. Eu quero ver você saindo correndo para fazer sua colheita. Eu sei que você tem problemas como Ruth tinha. Eu sei que você ainda não está completo como Ruth não estava. Mas Deus vai fazer a obra, é no campo da colheita. É no campo da colheita, é fazendo a obra que as suas necessidades vão ser supridas. É fazendo a obra que Deus vai entregar o pacote para você. É fazendo a obra que Deus vai te curar. É fazendo a obra que Deus vai restaurar a sua vida. É fazendo a obra que Deus vai te abençoar. É fazendo a obra. Tem um pastor que trabalha comigo, um pastor de rede, ele é muito ousado. O apelido dele é Quentura. Ele é o Quentura. Ele falou assim, ó, na minha rede, nenhum líder de célula vai ficar sem ter uma casa própria. Eu falei, você é doido, não fala isso. Xinguei ele, falou, pastor, nós estamos no propósito lá. E eles começaram a orar 6 horas da manhã toda sexta-feira. Os líderes vão para lá e começam a orar. Eles oram por muitas coisas, mas eles têm pedido ao Senhor uma casa própria. Pode ser um apartamentinho, minha casa, minha vida, o que for. Sabe o que ele falou comigo outro dia agora? Ele falou assim, pastor, todos os líderes da minha rede que vieram entrar no propósito já adquiriram a sua casa própria. Por quê? Por causa dessa palavra. Ele acredita nesta palavra. Não estou dizendo que é isso, entende? Mas eu estou dizendo que Deus está a fim de realizar os sonhos daquele que lutam pelos sonhos dele. Deus está a fim de fazer os desejos do seu coração quando você faz o desejo do coração dele. Feche os seus olhos, líder de célula. Põe sua mão assim, como se você vai receber do Senhor um presente. Eu quero pedir a Deus. Boaz fala da genealogia de Jesus. Boaz disse, entreguem para ela umas espigas extras. E nesta hora eu quero pedir ao Senhor um pouco dessas espigas. Porque Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Deus vai dar para você agora a condição de fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Nenhum de vocês começou para abandonar. Nenhum de vocês vai parar de liderar. Nenhum de vocês vai falar, não parei. Vão completar a obra. Meu Deus e Pai, eu te agradeço por esses líderes, por esses supervisores, por gente, Pai, que já tem compromisso, que já está, Pai, eu sei, muitas vezes lutando, muitas vezes difícil, muitas vezes desanimado, muitas vezes com grandes problemas pessoais, Senhor, mas são como Ruth, Senhor. É tempo de colheita e eles foram para o campo. Eles são aqueles corajosos que não ficam em casa, que não ficam chorando, que não ficam desanimando, que não ficam criticando. São aqueles que disseram, pois eu vou colher, mesmo pobre, mesmo sozinho, mesmo viúva, eu vou colher, porque é tempo de colher. Senhor, obrigado por esses que têm visão. Obrigado por esses que estão enxergando a necessidade, por esses que estão movidos por compaixão, porque querem te obedecer. Eu quero pedir, põe na mão deles agora uma espiga especial. Põe um pacotinho, põe um presente na mão deles. Senhor, honra esses líderes, honra com novos dons, honra com bênção, honra com vitória, honra, Senhor Deus, com um testemunho de uma virada na sua vida, como o Senhor deu uma virada na vida daquela mulher, como Ruth se tornou a herdeira de tudo, a dona de tudo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora, dá agora já o salário prometido e abençoa pela palavra do Rei Jesus, aquele que falou, cuja palavra não cai por terra. Ele disse que aquele que
que colhe já recebe a recompensa. E eu quero pedir sobre a vida deles, Pai, desse povo, como o Senhor conhece a recompensa que Jesus prometeu. Abençoa suas vidas, enche-os do poder do alto, derrama graça, poder, Senhor Deus, sobre a vida deles. Opera cura, opera libertação, opera prosperidade, opera, Senhor Deus, maravilhas. Eu oro pela vida deles, Pai, em nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor. Os que não são líderes de célula ainda, por alguma razão, ou que não estão ainda envolvidos, eu quero que você se considere aqui. E eu quero que você, que veio participar para entender melhor, eu quero que você tome uma posição. Eu quero que você diga: eu vou entrar no campo da colheita. E você que está aí, quer entrar no campo da colheita, levanta a sua mão a Deus. Põe a sua mão para o Senhor. A tua mão fala do trabalho. E eu quero que você consagre a sua mão para ser agora o trabalhador da colheita. Você que está aí atrás e agora está se comprometendo, eu quero que você ingresse, participe, recicle, retome, volte, não sei o que for, mas abra sua casa. É hora da colheita. Senhor, faz da mão desses irmãos uma verdadeira foice de colhedor, Pai. Em nome de Jesus, batiza-os com fogo, com paixão, com poder, para que de fato, Pai, se tornem contagiantes, Pai. Deus, eu oro de todo o meu coração que as comunidades aqui representadas, que essas igrejas de Foz do Iguaçu, ó Deus, comecem um período de colheita sem igual. Eu profetizo sobre todas essas igrejas unidade, crescimento, Pai, saúde. Eu profetizo, Senhor Deus, um mover de avivamento, um mover do Espírito Santo. Senhor, eu profetizo, Pai, um novo fogo, um novo entusiasmo, um novo tempo poderoso na vida dessas igrejas. Pai, eu oro pelos seus pastores e peço, Pai, que o Senhor coloque fogo nos seus olhos, que o Senhor coloque ardor nos seus corações, que o Senhor afie o corte desses irmãos, afia o corte, Pai, para que sejam, Pai, líderes adestrados, verdadeiros capitães e comandantes do seu povo, para conduzir com autoridade, com coragem, com ambição santa, ó Deus, com uma visão grande, 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 Senhor. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, abençoa esses pastores, abençoa esses membros, contagia as igrejas ainda mais com a visão da colheita, Pai, e abençoa-os, Pai. Dê a eles muitas e muitas e muitas incontáveis multiplicações, para que se apossem da terra que o Senhor nosso Deus prometeu a eles, do povo que o Senhor separou para eles. Há muito povo nessa cidade que vai ser parte dessas igrejas, há muito povo que vai ser discípulo e vai entrar no processo e depois vai também colher. Por isso abençoa-os, Pai. Eu repreendo todo espírito de tradicionalismo, todo espírito de religiosidade, eu repreendo todo espírito de desânimo, todo espírito de incredulidade. Eu chuto para fora todo espírito de incredulidade, para que esse povo seja tomado de fé, de ânimo e de coragem, Pai, e se ofereça ao Deus vivo como trabalhador da obra do Senhor. Oh Deus amado, que um dia todos nós possamos chegar diante do Mestre e dizer: Senhor, eu completei a obra que o Senhor me confiou. Oh Deus, abençoa-os, Pai, a eles e suas famílias. É minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus, a quem você se consagra e a quem você serve. Deus te abençoe poderosamente.